Boa noite. Fico muito honrado, sensibilizado com esse encontro. Ele efetivamente tem um quê muito especial, talvez bem mais do que todos nós possamos imaginar. É uma longa estrada e por essa estrada a caminhada foi ainda mais longa. Mas o importante é que chegamos todos a esse ponto em que a gente bem poderia marcá-lo ou caracterizá-lo como sendo uma boa encruzilhada, em que estamos novamente congregados em torno dos assuntos que mais importam à vida e juntos estamos tentando estudar, refletir, mas a encruzilhada tem disso. Nós nos unimos durante um tempo e depois temos que seguir caminhos diversos, porque muitos são os caminhos da vida. Então, que bom que a gente está tendo esse reencontro aqui. Queria agradecer a você, Denise, pela iniciativa, pelo mérito do trabalho e das demais pessoas que se congregaram com você. Algumas eu sei, outras não sei os nomes, então não vou aqui citar para não causar indelicadeza. Mas, enfim, muito obrigado, fico muito feliz, estou à disposição para fofocarmos sobre a vida cósmica. Obrigada. Nós temos um grupo, eu vou ser breve aqui, para falar que nós estamos com um grupo no WhatsApp, e hoje nós estamos com mais de 430 pessoas nesse grupo, que se chama RC Elan Estagiários do Caos. Então, é um grupo onde as pessoas que vão entrando, novas no nosso grupo, elas às vezes perguntam, né? Quem administra, quem cuida, quem comanda? E a gente sempre fala que não existe, né, um comandante, não existe um administrador, e que ali todos são bem-vindos, né? E que nós somos uma família cósmica, e que estamos todos no mesmo barco. E como o senhor sempre fala, que nós somos parceiros de um destino, né? Então, todos têm que se ajudar. E não existe uma pessoa para comandar, para mandar, mas existem parceiros de um destino. E aqui no Centro-Oeste, nessa região, a gente está procurando fazer esse trabalho. Eu costumo falar que eu não sei direito qual é o meu propósito, além de fazer figurinhas engraçadas da RC com o senhor, para deixar as coisas mais descontraídas, né? Esse assunto de gente grande, esse papo tão sério, e eu dou um pouquinho mais de humor no grupo, mas que a gente tem esse propósito de levar o seu legado adiante, aqui na região do Centro-Oeste, principalmente, tá? Então, agradecer muito aos nossos amigos, nossos irmãos que estão nos acompanhando hoje, e todo mundo faz parte desse projeto, né? E está todo mundo junto aqui comigo essa noite. Muito obrigada. Vamos para a primeira pergunta. Uma questão que a gente já conversou bastante no grupo, mas eu anotei aqui especialmente o nome da Simone Piemonte e da Tânia, querida Tânia, lá de Salvador. Um beijo, minha amiga. Ouvi em uma palestra que existem outros seres desalmados nesta criação, além de Javé. Quem seriam eles? Essa foi a pergunta da Simone, e a Tânia colocou: insisto em saber de Rogério um pouco mais sobre a existência de seres sem alma. Para que existem? Por que existem? E se existem, o que eles têm a acrescentar? Como saber ou desconfiar se um humano é um ser sem alma? Indo de trás para frente, tá? Nós não temos como perceber isso. Segundo, não há nenhuma função em existir alguém sem alma. Não é exatamente uma situação que, em existindo, como parece existir, mas isso não significa nada positivo ou nada no campo do que poderíamos chamar de coisa boa, é um problema, né? Porque, assim,
Para que a gente compreenda isso, nós temos que ter a lógica fria, algo cruel, de que nós vivemos no meio de um esgoto cósmico. Como eu estou aqui falando para pessoas que estudam, eu vou me dar o luxo de não calibrar muito bem as palavras no sentido de me preocupar e falar um pouco livremente, ou mais livremente ainda. Se isso terminar ferindo alguém, eu peço desculpas, mas, assim, isso que nós vivemos é uma excrescência, é um esgoto em que o lixo, ou se quisermos chamar de coisa mais desagradável, podridão, e se quisermos chamar ou qualificar isso com outros adjetivos menos nobres, não irão faltar adjetivos, mas não vamos fazer isso aqui. Mas, assim, nós vivemos no meio da podridão, isso é um esgoto. Tudo aqui dentro é podre. Tudo o quê? Tudo que pulsa, tudo que vibra. E o que pulsa e o que vibra são códigos que tentam a todo custo sobreviver. E esses códigos nada mais representam do que pedaços ou fractais de uma atividade mental que estava existindo na hora em que essa atividade mental fez uma besteira muito grande e perdeu o controle de si mesma. Essa atividade mental virou uma coisa viva, só que fragmentada, caída dentro de algo que gerou uma blindagem e virou como se fosse um saco de coisas horríveis, um saco de dejetos. Esse saco é exatamente a blindagem, uns dois universos dentro e tudo o que desse ser despedaçou-se. Então, assim, tudo que existe dentro da podridão, a gente diz, só existe porque é estruturado por algo chamado espiritual que está além da blindagem, num primeiro momento, ou fora da Matrix, se nós observarmos dentro de outra ótica, chamando aqui de Matrix o nosso universo puramente como sendo a Matrix, o universo vizinho, outra Matrix, a espiritualidade errática ao nosso redor, uma outra Matrix, mas tudo isso dentro da blindagem. E essa blindagem, toda ela é podre. Lá fora que deveriam existir espíritos estruturando tudo aqui dentro, mas como isso não foi possível, espíritos foram alojados ou terminaram sendo obrigados a existir dentro dessa faixa errática, que é uma espiritualidade improvisada, para dali imantar-se em tudo que existir de podre nos dois universos. Então, por que existe um ou outro ser desalmado? Porque no início desse processo nem tudo pode ser trabalhado nesses termos. No livro O Drama Espiritual de Javé, são 3 livros, Drama Cósmico, Espiritual e Terreno. No livro Drama Espiritual de Javé, eu falo de alguns clones, os primeiros criados, que tiveram problemas seríssimos nesse sentido, e eu não falei de outros que também existiram com esse tipo de problema, como eu também nunca me referi ao momento em que já Brahma, Vishnu e Shiva, funcionando como 3 seres caídos e mergulhados dentro da criação, geraram durante uma fase seres para os quais a espiritualidade exterior jamais conseguiu estruturar almas para esses seres, e eles ficaram parecidos com a situação do próprio Javé ou Brahma, reconstruído sem alma. E parte disso sobreviveu e sobrevive até os tempos atuais. São esses os seres aos quais eu me refiro quando eu digo que alguns existem por aqui que têm problemas. Eu tenho consciência que existem outros livros, outros autores, e mesmo canais no YouTube que falam abertamente sobre seres sem alma, dão até nomes, títulos para esses seres, como se eles fossem muitos, muitos, muitos. Eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que são seres antigos,
com esse problema. Os seres mais novos não teriam mais esse tipo de problema, devido aos espíritos simples e ignorantes que foram gerados e continuam sendo para, entre aspas, poder estruturar tudo que é espiritual. É a resposta que eu posso dar. Acesse o nosso portal de conhecimento. Conheça o Orbum, a plataforma de streaming da revelação cósmica. Dezenas de horas de conteúdo para expandir a consciência, com aplicativo próprio, disponível para Android e iOS. Tudo em um só lugar. Todos os estudos e palestras em torno da revelação cósmica, unidos em um único ponto de encontro e mais, uma comunidade exclusiva, onde buscadores se reúnem para compartilhar conhecimento, insights e despertar juntos. Orbum, a plataforma de streaming da revelação cósmica.